celebrar a Deus. Medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho a grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus.
sempre seus. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito de Deus. Toma conta das vidas, Santo, 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 Santo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você crê que Ele está vivo? Amém. Aleluia. E contempla nós nesta noite.
Aleluia. Porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele vive, está sentado no alto e sublime trono e nos contempla aqui nesta noite. Então abre teu coração, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele está te dando a cada dia o ar para respirar e a vida com abundância para você viver em família, para você viver aqui na casa do Senhor, adorando e exaltando o nome dEle. Aleluia. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Dê uma salva de palmas ao Senhor, agradecendo este amor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar a Deus mais uma vez e vamos estar ouvindo a palavra. E depois vamos participar da Santa Ceia em nome de Jesus. Senhor Deus, foi por amor que Tu se entregaste naquela cruz, por cada um de nós, pela humanidade. Que nesta noite, Senhor, nós possamos meditar cada dia mais nesse grande sacrifício. E que Tu derramaste o Teu sangue para nos remir da violência do inferno. Eu não tenho outra palavra a não ser gratidão, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somente temos que Te agradecer, porque Tu és um Deus tremendo, poderoso, que morreu, sofreu, mas ao terceiro dia deu o brado da vitória. Por isso nós estamos alegres, estamos aqui para Te adorar e Te exaltar. Muito obrigado, Jesus. Amém. Bênção de Deus. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá mortes, fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Esta palavra vamos dobrar a nossa atenção. Culto Santa Ceia. Esta palavra que nós lemos, na qual essa tarde eu meditava. Aqui nós temos... E por que não dizer tão preciosas letras, a qual nós podemos ouvir aqui, pela fé, a voz de Jesus falando. Aqui não foi um profeta, não foi um apóstolo, que são textos espirituais, foram inspirados pelo Espírito Santo, mas aqui nós estamos direto. Como diz o autor de Hebreus, no passado Deus falou pelos patriarcas, pelos profetas. Mas nesses últimos tempos nos tem falado pelo próprio Filho, o qual não resta dúvida aos nossos corações. Amém? Então aqui um texto que Jesus está alertando
Ele está falando aos discípulos, está falando aos que ouviam sobre o final dos tempos. Já se passaram 2020 do nascimento de Jesus Cristo. Querido, tudo aqui, se nós olharmos, já aconteceu. Guerras, rumores de guerra, nós já tivemos a Segunda Guerra Mundial. Há esses rumores que nós estamos vivendo esses últimos tempos. Mas o que se acentua em certos países, a fome, corrupção, não é só no Brasil, que se acentua, Nós estamos vivendo aqui já um tempo. Você pode não notar numa cidade menor, 32, 33 mil habitantes, onde as pessoas até têm um certo conceito em relação à espiritualidade, mas em muitos lugares, no Brasil, vamos falar da nossa nação, o evangelho não é bem-vindo. Quando se fala de igreja, pastores, os próprios meios de comunicação usam de todos os artifícios para denegrir, para defamar a igreja, assim como os seus líderes, obreiros e assim por diante. Já há um repúdio contra o povo de Deus. Então, antigamente, há uns tempos remotos, os cristãos eram bem vistos. Os pastores, igrejas. Hoje, por se multiplicar a iniquidade, o pecado tomou esferas e grandes proporções em todos os meios da sociedade, de uma forma tão escandalosa, de uma forma que nos choca. Pessoas nuas, com crianças envolvidas, e chamam isso de arte. Pedofilia sendo cada vez menos punida. Coisas que nem me é lícito citar aqui, mas nós sabemos que está acontecendo, principalmente em grandes cidades. Coisas horrendas. Aqui Jesus está chamando a nossa atenção, está nos advertindo para um tempo em que será cada vez mais difícil servir a Deus. Cada vez vai ficar pior. Aqui fala de perseguição, aqui fala que muitos não conseguirão, vão se trair uns aos outros vão se aborrecer, a iniquidade multiplicando, os falsos profetas cercando por todos os meios, por todas as esferas de cidades, de governo. Nós tivemos aí há pouco tempo que enganou por muitos e muitos anos. Enganou pessoas. Foi horrendo o que essa pessoa usada por Satanás fez. Lá em Abadiana, uma cidade pequena, mas onde vinha gente do mundo inteiro. E Satanás é mestre, levante a tua mão, é mestre em manipulação, em manipular, enganar, seduzir. Ele é mestre nisso. A arte da persuasão, da ilusão, ele cria tudo isso, pois ele enganou Eva e tirou o homem da presença de Deus. Pode baixar a mão. E ali aquele homem, tem aqui em Três Coroas, tinha, enfim, um local ali. Esse homem enganou milhares e milhares de pessoas. E tinha um slogan que ele não cobrava, que dava remédios, chás, que era maravilhoso.
que as pessoas eram curadas. Só que quando veio, as suas atividades obscuras vieram à luz. Bom, ele seduziu, estuprou, abusou de um tão grande número de mulheres, de jovens, que chegou um ponto que não se podia contar. Então as pessoas foram todas enganadas, porque ele usava o nome de Deus. Ele usava o nome de Jesus, que fazia o bem, que era um mestre. E quantos tem por aí? Quantos usam o nome de Deus para enganar, para roubar você? Satanás não está, você não consegue tirar você da igreja, ele vai tirar você da direção de Deus. Porque ele sabe, se você desobedecer a Deus, você vai cair automaticamente. Automaticamente você vai cair. Porque toda desobediência não passa pela boa vontade de Deus. Amém? Então, sujeitai-vos a Deus, diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Depois de se sujeitar a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Pelo Espírito, eu vou falar algo aqui. Muito pelo Espírito. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje você pode dizer, o pastor é corajoso, o pastor é isso. Não, o tempo me ensinou. Deus me formou. Eu era empresário, ganhava dinheiro. Deus me salvou, me libertou. Era um grande cooperador do reino. Sempre tive ao lado do meu pastor, sempre. E aquele pastor não era fácil estar ao lado dele. Não era fácil. Às vezes chegava lá rindo, meu Jesus. Mas eu sabia que tudo que saía dele, ele era um homem de Deus. Era para o meu bem. E de hoje eu entendo isso cristalinamente. Bem transparente. Então, procurei obedecer a ele em tudo. Em tudo. Isso só me deu virtude. Só me somou bênção. Aquela cooperação. E eu sempre dizia, se eu faço para ele, eu faço para Deus. Amém? Eu sempre tive isso. Quando nós lemos aqui, dizemos a palavra de Deus, aonde está o meu servo? Já leu essa palavra, né? Ali eu estou. E vice-versa. Tem pessoas, eu não tenho que dar satisfação para pastor. Querido, tu não dá satisfação para o líder, para o pastor, tu não dá satisfação para Deus. Porque Deus não, é eu e Deus. Deus não ouve palavras fonadas, impulsionadas por desobediência. Jamais. O reino dos céus é um reino de submissão hierárquico. Um reino organizado. Um reino de honra. Mas eu quero vos dizer sobre ameaças. Nós não temos, pastor, mas eu tenho medo. Eu sei que alguns de vocês aqui têm muito medo. Mas eu vou falar algo hoje que vai proporcionar uma cura para você. Naquela época eu também era um homem que tinha medo da morte, eu me cuidava, tinha uns receios. Mas Deus trabalhou na minha vida de tal forma, porque tudo que eu tinha, se eu somar hoje, é um patrimônio que chega e bate na casa de R$1 milhão. Tinha 3 imóveis, mais uma empresa, uma zeladora, enfim, veículos, uma empresa valiosa. E Deus, quando faz e leva você a um processo, Ele vai se revelar para você de uma forma poderosa. Então Deus tinha me dito, vai chegar um tempo que eu vou te tirar da vida material e vou te separar para fazer a minha obra. Mas eu não me liguei muito e daqui a pouco o tempo chegou. E Deus me levou uma noite e Ele disse, você vai perder tudo que tu tem. O diabo vai tirar tudo. Mas mergulha na minha graça, porque a minha graça te basta. Mergulha em mim. Te esconde em mim.
Então eu senti o efeito terrível, porque nós, levante a mão para o céu, nós somos materializados, nós somos matéria, nós valorizamos muito dinheiro, os bens, nós valorizamos a nossa casa, nosso carro. Isso tem uma grande importância, Jesus sabe e entende isso. Ele disse, aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ele sabe disso. Só que quando ele pregou o evangelho, ele não pregou o evangelho de recuperar o reino de Israel. Eles esperavam isso. Jesus disse, não, eu vim trazer o reino espiritual. Ele veio trazer a vitória sobre a morte física. Porque nós morremos, mas ressuscitamos com ele. Então, querido, a morte não tem significado de temor para nós. E Deus começou a trabalhar na minha vida, pode baixar a mão, de uma forma para mim ter uma fé mais apurada. Para mim não sentir aquela perda. Ia doer. Tudo foi conquistado com muito trabalho, com muito esforço. E eu me lembro que eu comecei a passar provações fortes, muito fortes. Eu disse, acho que Deus me abandonou. E eu tinha ganhado para Jesus um rapaz que era da feitiçaria. E ali, claro, aqueles levantes vieram contra mim. E eu comecei a quase que tropeçar. Eu não pequei, não adulterei, mas já estava tropeçando. Já estava cansando, perdendo as forças. E eu cheguei e fui lá falar com o meu pastor. Eu digo, pastor, eu não estou bem, eu quase pequei, está vindo umas provações para mim, eu não estou vencendo. E ele parou, pensou, e disse, Deus sempre usava ele para falar comigo. Mas ali ele sabia, pela chamada, que eu não ficaria muito tempo ali com ele. Deus ia me tirar dali. E ele olhou para mim e disse assim, chegou a hora. Chegou a hora que Deus vai falar direto contigo. Ele disse, vai para a tua casa, sobe lá no teu quarto, fecha a porta. Fecha bem a porta. E vai orar. Eu disse, ai meu Deus, eu orar dessa maneira que eu já estou tão fraco, tão desanimado. Eu já nem consigo orar. Mas fui, obedeci o que ele falou, digo, tá bom pastor, eu vou então. Fui para minha casa, encostei ali. Entrei no meu quarto, fechei a porta e fui orar. E naquele momento que eu comecei a orar, levante a tua mão para o céu. Isso é muito importante, demais. Eu comecei com palavras fracas, difíceis de ser pronunciadas. Fui falando. E de repente as palavras foram fluindo um pouco mais. E eu tinha visto um hino, mas não sabia a letra. Aquele hino, filho, não temas, pois sou eu que falo contigo. E aquele hino foi revelado toda a letra e a música. E eu comecei a cantar aquele hino. E comecei a cantar aquele hino. E ali Deus começou a falar comigo de uma forma tão gloriosa. Com tanto amor. E de repente, aquela voz parecia uma voz de um trovão que falava comigo. Era muito forte. Posteriormente, as pessoas que estavam lá embaixo, tinha a pastora, tinha alguns irmãos, perguntaram que quantos irmãos estavam lá orando comigo. Eles disseram, não, tem muita gente lá. Mas só estava eu e Deus. E naquele momento, eu desapareci daquele quarto. Preste muita atenção nisso. Eu desapareci. Eu saí daquele quarto. E quando eu abri os olhos, eu vi que alguma coisa voou. Eu saí de onde eu estava. E quando eu abri meus olhos, eu estava caminhando num lugar, ele era um campo todo verde, verdejante, cheio de nuvens brancas. E eu comecei a caminhar ali, entrou uma paz, uma alegria, uma coisa maravilhosa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu começava a caminhar e de que lugar é esse? Mas eu não tinha aquele eu da terra.
É como se tudo aqui tinha ficado. E ali eu estava caminhando. Eu dizia, Senhor, coisa linda isso aqui. Que maravilha. Uma alegria, uma paz. E caminhava. E aquela voz falou aqui atrás. Eu sei que tinha um anjo ali. Ele disse, esse lugar é o seio de Abraão. Eu digo, eu quero ficar aqui. E eu fui caminhando e caminhando naquele gramado e só via névoa. Eu não via nada que tinha alguma coisa. Era uma nuvens branca. E eu fui chegando e de repente cheguei perto de um lugar, tinha uma areia. Era uma areia pouquinho amarelinha. E quando foi me permitido abrir os olhos, eu vi um rio. Aquela água cristalina correndo. E eu comecei a passar a mão naquela areia. E eu perguntei para mim mesmo, falando de que lugar é esse? E aquela voz disse, é o rio da vida. Eu digo, eu vou ficar aqui. Eu fiquei maravilhado. Eu fiquei ali passando a mão naquela areia. Mas de repente, aquela voz disse, está na hora de voltar. E eu comecei a vir. Eu saí daquele lugar e comecei a descer como se você desce num elevador que você não vê, você não tem visão de nada à tua volta, só sabe que está descendo. E conforme eu descia, preste atenção nisso. Conforme eu descia, começou a vir uma angústia, uma tristeza. Uma tristeza, um peso, um enfado. E eu fui descendo, e quando eu cheguei, eu estava no meu quarto, conformemente, eu estava espalhado naquele quarto. Eu sentia aí a glória de Deus, a presença de Deus, mas eu sentia o peso da carne, do corpo, do enfado, do pecado, desse mundo. Ao mesmo tempo que eu me alegrava ali com Deus, eu dizia, por que eu não fiquei lá? E ali o Senhor disse, filho, ainda não é hora. Aquele lugar estão todos que dormem comigo. Estão lá comigo. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, porque já não tem direito sobre eles a segunda morte. O Senhor diz, não temei aqueles que podem te tirar a vida. Temei a Deus. Porque dele depende a sua ida para um céu de glória ou para uma condenação eterna. E ali, entre outras coisas, aconteceram, mas eu não vou falar agora. O importante é, eu sei para onde vou. Você sabe para onde vai? Tenha convicção disso. Querido, a vida aqui é um enfado. Aqui é um peso que nós carregamos. Aqui nós temos uma luta entre a espiritualidade e a carnalidade. Entre a fé e a razão. Entre o crer e o não crer, entre a coragem e o medo. Nós vivemos entre esse mundo espiritual e um mundo carnal, materializado. Mas Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que alicerçar a nossa fé. Sabemos que somos um povo aqui, moradores temporários. Quando eu estava ali, eu vi que aquele demônio falou para mim que eu ia sentir muita dor, e eu senti mesmo. Foram 3 dias. Naquele momento eu digo, Senhor, que momento para o Senhor me levar embora. Mas eu te glorifico, eu não reclamo de nada. Querido, quando vir uma afronta para a tua vida, e virá, lembra que tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai terminar. Eu não sei a hora, não sabemos. Mas a igreja primitiva era tão cheia de fé, que eles cantavam e diziam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você não faz ideia o que é lá em cima. Isso aqui é um mundo afundando, um Titanic indo para o fundo, mergulhado no pecado.
Eu sei que muitos dizem que não, vai terminar essa pandemia, isso aí vai virar um mar de rosa, isso é conversa, é demagogia, queridos, não vai ser assim. Pode parar isso, daqui uns tempos vem outro, e daqui a pouco mais conflito. Nós olhamos para a televisão, não existe notícia boa, é conflito político, é conflito dentro do judiciário, é conflito dentro do executivo, do judiciário, enfim. Nós vivemos num mundo em conflito. Mas aquele que tem a sua fé alicerçada, sabe para onde vai. A Bíblia diz assim: se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos mais ignorantes e infelizes dos homens, porque não temos espiritualidade. Querido, eu quero andar na rua de ouro, isso eu ainda não vi, mas eu quero andar. Jesus um dia me disse isso. Levanta a tua mão bem alto. Um dia nós estaremos lá. A nova Jerusalém, onde os muros são de jaspe, as ruas são de ouro. Quando Jesus foi subir ao céu, os discípulos estavam tristes, estavam ali sabendo que perderiam o seu líder, o seu pastor. E ele disse: não entristeçais, eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Um dia estaremos ali, não só numa ceia que celebramos, mas estaremos numa grande ceia, onde os bordados da mesa são de ouro, e onde Ele mesmo vai servir aquela ceia. Estaremos no reino. Serão 7 anos de bodas do Cordeiro, enquanto esse mundo estará aqui 7 anos de tribulação. Queridos, não perca esta graça, te esforça, não troque nada, não deixe que nada substitua a tua fidelidade com Deus. Que nada nesse mundo, eu posso morrer, morremos e vamos morar com Ele se for a hora. Se não for, vamos continuar aqui